Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para fazer essa entrevista que fará parte da história da Escola Paulista de Medicina. Meu nome é José Cássio do Nascimento Pita. Eu sou professor agora aposentado do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Eu iniciei a minha vida na Escola Paulista em janeiro de 1980, quando eu comecei a residência médica. Eu me formei no final de 1979, na Santa Casa de São Paulo, e comecei a minha carreira, né? o qual eu permaneço, mesmo aposentado há um ano, eu permaneço tendo atividade. Então, são exatamente 41 anos de atividade na Escola Paulista de Medicina. A residência foi um período muito importante para mim. Eu vim de outra escola e uma das coisas que eu guardo com muito carinho e saudades é que eu fui muito bem recebido na Escola Paulista de Medicina, tanto pelos colegas que faziam parte da residência de psiquiatria, os colegas clínicos, que naquela época a gente tinha muito contato com os residentes de clínica médica, porque a gente passava, né, no R1, na enfermaria, chamada terceirona até hoje, e no pronto-socorro, dividindo as atividades do pronto-socorro com os clínicos, não só o atendimento psiquiátrico. Então, a gente tinha muita interação e eu fui muito bem recebido. Fui muito bem recebido, a ponto que logo eu comecei a participar da Merepan, né? Associação dos Médicos Residentes da Escola Paulista de Medicina. Então, foi muito importante essa interação. Até me lembro, né? Eu entrei em janeiro, em outubro, novembro, mais ou menos, teve uma manifestação importante por verbas para o Hospital São Paulo, e nós fomos para Brasília fazer uma moção com deputados que eram, vamos dizer assim, sensibilizados à questão da Escola Paulista e do Hospital São Paulo, né? E fomos fazer uma menção, fomos fazer uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto, né? Então, eu já estava muito com muita intimidade com os colegas, com o presidente do centro acadêmico na época, o presidente da Merepan, então eu tive uma atividade assim, muito próxima. E quando eu terminei, naquela época, a residência, eram 2 anos, né? A gente tinha o estágio de enfermaria, era onde hoje é o CAISM, mas não era o CAISM, né? Era um hospital da Vila Mariana, um hospital com aquele modelo asilar grande, mas a Escola Paulista de Medicina tinha uma enfermaria de um convênio, e a gente, então, participava, né, das atividades. Então, eu iniciei a minha atividade na Escola Paulista no estágio de enfermaria, onde hoje é atual CAISM. E, por coincidência, eu já tinha passado na Santa Casa, no Hospital da Vila Mariana, porque tinha um andar abaixo, era um convênio com a Santa Casa, acima era da Paulista. Então, no terceiro ano, eu passei pela Santa Casa e depois para a Escola Paulista. Eu fiz o R1 em 80, o R2 em 81, e aí eu continuei já como voluntário, né? E dava supervisão nessa enfermaria. E tinha um projeto do departamento, que foi, vamos dizer assim, a parte muito importante da minha atividade nesses anos todos, é que tinha um projeto de iniciar uma unidade psiquiátrica no Hospital São Paulo, né? Seria uma coisa, naquela época, ainda muito pouco divulgado, uma unidade de psiquiatria no Hospital Geral, contando com muitas vantagens, poucas desvantagens, né? E então essa unidade já tinha tido uma unidade em 1973, mas essa nova unidade ela foi inaugurada em 1982 e eu já fiz parte da organização e da equipe que ia administrar, né, e fazer a parte de assistência e ensino nessa enfermaria, né? Ela foi inaugurada em 82, mas começou as atividades em outubro de 83. E só para colocar uma coisa aqui, né?
um primeiro residente, né, o primeiro estágio de residente na nova unidade fazia parte do professor Ronaldo Laranjeira, que ele fez parte, né, dessa primeira etapa da enfermaria, e depois ele ficou como supervisor um tempo, né? Enfim, e só depois que ele saiu, ele foi para Londres, né? Mas ele teve uma atividade nessa enfermaria. Então, nós começamos essa enfermaria, que era uma questão muito importante para o departamento, porque compunha um modelo de assistência à saúde mental alternativo ao hospital asilar, como a gente chamava naquele tempo. Foi numa época que se divulgava muito a questão, né, de ter modelos que fossem mais dinâmicos, que pudessem agilizar mais o tratamento. E essa unidade ela estava já vinculada, uma coisa que foi muito importante, ao serviço de interconsulta, né, no Hospital São Paulo, e a um outro serviço, que foi o que, vamos dizer assim, deu o primeiro passo para se criar, né, uma unidade de psiquiatria completa no Hospital São Paulo, que era o atendimento de psiquiatria no pronto-socorro, ou seja, o atendimento de emergência psiquiátrica. Nessa enfermaria, eu fiquei até o término, que foi no dia 28 de fevereiro de 1918. Desculpa, 2018. Então, eu fiquei mais de 30 anos nessa enfermaria. Eu fiquei, acho que, 3 anos afastado, num período que eu fui chefe do departamento de psiquiatria. Eu fui chefe durante 9 anos, 6 anos, uma pausa depois de 3 anos, e no primeiro mandato eu me afastei até organizar, mas no segundo eu voltei, né? E eu abri e fechei a unidade psiquiátrica, né? Então foi muito importante, teve esse modelo novo, né, do convênio com o CAISM, então nós fechamos a unidade psiquiátrica no Hospital São Paulo, que era no primeiro andar, em frente à diretoria. Então, a minha vida foi muito ligada para a atividade, né, de ensino e assistência, principalmente na residência médica e no curso de graduação, que eu fui coordenador ainda no antigo modelo curricular, e quando foi organizado o novo modelo, que era o modelo de módulos, que até hoje tem, eu fui também coordenador por mais de 10 anos no módulo de psiquiatria, que o curso é dado desde aquela época até agora, no terceiro ano. E uma outra atividade que foi importante, desde do começo, né, eu estudei, né, e fui desenvolvendo o curso de psicopatologia, tanto na graduação como posteriormente na residência, e que eu dou esse curso até hoje também, né, que é o curso de psicopatologia geral e especial, né, que é a introdução à psiquiatria, né, é como se examina um paciente, né, o estado mental do paciente. Então, essas atividades foram muito importantes. Além disso, eu participei, né, tive a questão de toda a participação na parte administrativa do departamento, né, e também na Escola Paulista, né, eu fui coordenador do terceiro ano, fiz parte da comissão de graduação na época, coordenei algumas atividades ambulatoriais também, o ambulatório dos egressos da enfermaria, e tive essa participação o tempo todo, né? Na época que eu era chefe, eu participava da congregação, da reunião da pró-reitoria de administração, da pró-reitoria de ensino. Então, eu tive uma participação, mas principalmente na área de assistência, como eu falei, né? Dando supervisão e coordenando a assistência da enfermaria, e na parte acadêmica propriamente dita, no curso de graduação. Então, a minha vida foi essa, basicamente, né? E, ao lado disso, quando eu me formei, e naquela época era muito comum, quando a gente terminava a residência, de fazer uma formação em psicoterapia. Muitos ex-residentes iam fazer uma formação em psicoterapia, ou de psicoterapia junguiana, né? Ou psicanálise, né? E eu optei por fazer a minha formação em psicanálise no Instituto Sede Sapiense,
e fiz um curso, supervisão, análise, né? Até pensando em me tornar um psicanalista, talvez ir para a sociedade de psicanálise. Mas os meus objetivos e o meu caminho mudou um pouco, né? E eu fui me direcionando mais para uma psiquiatria clínica, claro, com essa sustentação psicodinâmica, né? E esse curso foi muito importante, que eu fiz, porque o coordenador do curso era um psicanalista de expressão em São Paulo, o professor Roberto Azevedo, já falecido, e ele começou, né, e o grupo de alunos na época, né, a me encaminhar pacientes para fazer a parte clínica dos pacientes em análise. Então, isso é muito importante no começo para mim. O professor, né, estava mandando para né, ainda durante o curso, né, os pacientes para eu fazer o acompanhamento clínico. E nessa situação, a minha atividade particular foi também mudando, né, da atividade psicoterápica para a atividade clínica. Mas, mesmo assim, eu fiz as duas coisas num bom período, uns 15 anos, e depois eu fui para essa área. Então, eu participei de toda essa questão, né, do desenvolvimento da própria Unifesp, né, quando ela foi criada, da organização do novo currículo de graduação, na discussão da residência. Eu também fui, um pouco antes de me aposentar, o coordenador da residência, né, em psiquiatria. Mas participava também das reuniões da residência médica, participava dos exames, das entrevistas, né? Enfim, de toda essa parte formal de ingresso dos residentes. Então, eu tive essa atividade muito intensa, né? E algumas coisas, quer dizer, me marcou muito, foram, né, os meus professores, quando eu entrei na residência em psiquiatria, o professor Itiro, o professor Marcos Pacheco Toledo Ferraz, o professor Ladislau Unga, que já faleceu, o professor Raul, né? Enfim, o professor Mário, que já faleceu, o professor Luiz Antônio, não? A professora Iraci, que depois saiu, a professora Latif, foram pessoas que já eram os docentes, mas que tinham com os residentes uma proximidade muito grande. E isso também serviu para o modelo, quando eu comecei a exercer atividade acadêmica, né, mesmo antes de prestar concurso para docente, né, essa proximidade que eu espero que a gente mantenha. E o departamento tem essa característica, né, de ter uma proximidade dos professores com os alunos de graduação, com a residência, com a pós-graduação, mas não é uma coisa distante, como em algum lugar a gente pode ver, né? Os professores participam intimamente da formação da graduação, da residência, da pós-graduação. Então, isso foi uma coisa importante, né? Eu fiz mestrado na primeira turma de pós-graduação em psiquiatria, né? Na Escola Paulista, e assim eu continuei esse tempo todo, entre outras atividades. Claro que pegamos momentos difíceis, como hoje, né? Não o momento da pandemia, mas principalmente uma questão que sempre foi difícil, né? Ligada ao Hospital São Paulo, que são as verbas do Hospital São Paulo, o Hospital São Paulo sempre deficitário, né? Quando nós entramos, SPDM, que é a instituição, né, que administra o Hospital São Paulo, administrava somente o Hospital São Paulo. Não era essa empresa de saúde enorme que nós temos hoje, a maior empresa de saúde no Brasil, né, administrando várias organizações sociais, né? Era basicamente o Hospital São Paulo, né? E incluía, né, na Escola Paulista de Medicina, antes, né, do desenvolvimento da Universidade Federal de São Paulo, tinha quatro faculdades. A Faculdade de Medicina, né? A Faculdade de Enfermagem, a Faculdade de Ortóptica, acho que essas, né? E acho que a Faculdade de Fono, se não me engano, que já tinha nessa época. Tinha sim, a Faculdade de Fono. Então, eu participei esse tempo todo dessa atividade, né? Tanto que, assim, por que eu me aposentei? Bom, eu já tinha tempo
Mas quando veio a Covid, né? Obviamente, pela minha idade e as comorbidades clínicas que eu tenho, principalmente uma doença cardiovascular, eu fiquei ausente. Foi um momento muito difícil, esse para todos nós, na pandemia. Eu fiquei ausente assim, não podia trabalhar presencialmente, né? Mas nós nos organizamos e eu continuei fazendo supervisão virtual, administrar reunião clínica, coordenar reunião clínica virtualmente, né? E o curso de psicopatologia também. O ano passado e esse ano foram virtuais, né? Mas com uma... Eu estou bem contente porque nessa semana eu voltei para a enfermaria presencialmente, numa festa, e pretendo a partir da semana que vem, ter um rodízio dos residentes, se tudo continuar correndo bem, a dar a supervisão presencial. Então, com isso, eu volto a ter a minha atividade presencial no CAISM, que eu estou sentindo muita falta, né? Embora eu não me distanciei dos colegas, né? Mas não é, obviamente, a mesma coisa. Foi muito difícil para todo mundo. Então, esse foi um momento marcante, né? Essa mudança, né? Eu já pensava em me aposentar, mas não era uma coisa tão imediata. Aí eu achei também que eu deveria me aposentar, mantendo, né, as atividades que eu tinha, as atividades acadêmicas, para que pudesse, né, mais um jovem promissor, né, ingressar na carreira de docente com a minha vaga. E foi o que aconteceu. Né? Então, hoje tem uma geração nova de grandes talentos, né, de professores jovens, né, o professor Ari, o professor Pedro, o professor Cristiano Noto, o professor Tiago Fidalgo, a professora Samanta, né? Entrou a professora Sheila, a professora Maria do Rosário, que são na geração mais nova. Então, isso também abriu essa oportunidade. Mas, né, no meu projeto, era continuar com as atividades acadêmicas que eu sempre exerci. A residência, como eu comentei, foi um momento muito importante. E quando nós entramos, eram 6 vagas de residência, tinham 2 colegas da Escola Paulista, que eram, né, da escola, o Calia e o Marcolin, 2 da Santa Casa, eu e o Geraldo, né, o professor Geraldo, que também ficou esse tempo todo, se aposentou o ano passado, principalmente numa atividade de psicoterapia psicanalítica, e 2 colegas que vieram da faculdade do ABC, a Débora e a Ana Versoni. Então, era equilibrado. E com o Geraldo, que era já meu colega, nós sempre tivemos muita intimidade. Né? O Geraldo participou da organização da residência, da enfermaria, trabalhou, foi o segundo coordenador da enfermaria, depois eu fui o terceiro e fiquei todo esse período. Então, nós tínhamos uma ligação muito intensa. Né? Então, essa é uma questão, todos os colegas, né? E aí tem uma questão assim, eu fui tão bem recebido na Escola Paulista, o professor Itiro já era professor, e ele coordenava a enfermaria do Hospital São Paulo, a enfermaria do Hospital da Vila Mariana, que hoje é o CAIS. E eu confesso que eu entrei na residência sem saber nada de psiquiatria. Eu queria ser psiquiatra, mas eu não sabia nada. Né? E a primeira reunião clínica, né, da enfermaria, né, a gente é um modelo que até hoje o R1 apresentava, aí naquela época o R2 participava, discutia, e os supervisores, que era o professor Miguel, a professora Julieta, né, o professor Sérgio Blay, que eram de uma geração nossa, mas que se tornaram professores um pouco antes, né? E então eu apresentei o caso, e eu nunca me esqueço, era uma moça relativamente jovem, num quadro que provavelmente era um transtorno bipolar, né? Aquela época a gente nem usava esse conceito de transtorno bipolar, falava psicose maníaco-depressiva, mas foi lá uma discussão se era esquizofrenia ou não, e ela estava tomando haloperidol, né? E haloperidol, numa dose relativamente alta, né? Eu já estava acompanhando há uma semana, 10 dias, né, desde que eu comecei, e ela estava com efeitos colaterais importantíssimos.
com sintomas extrapiramidais, né? Com hipertonia, com rigidez muscular, com uma cialorreia enorme, né? Assim, parecia uma cachoeira. Bom, aí, com dificuldade para falar, apresentou tudo. Né? Aí o professor Itiro virou e falou assim para mim: você acha, com a calma nipônica dele, que essa paciente apresenta algum sintoma, algum efeito colateral? Até a todos. Eu olhei, eu não sabia, né? Eu olhei assim com firmeza e falei: não, ela não tem. Aí falou: olha, então vamos ver aqui, maior vexame, mas eles não entendiam como vexame, entendiam que a gente estava começando, né? E aí ele foi me explicando, né? A cialorreia. Ó, vem aqui, a roda denteada, a hipertonia e tudo. E eu fiquei, obviamente, né, desconfortável, porque ela tinha tudo e eu, com firmeza, falei que ela não tinha nada. Mas, né, eu aprendi, né? E uma outra coisa importante, né, que eu gosto muito de comentar, os R2, já estavam no segundo ano, quando eu cheguei lá como R1, o R2 era o professor Dartil, né? Ele falou: ah, você está vindo da Santa Casa? Ah, tá. Ele falou: então, aqui é assim, olha, eu vou te orientar, porque o R2 orientava muito. Você faz o exame psíquico da paciente, vê a medicação, e depois, na supervisão, você vai discutir se continua com a medicação. Era um outro perfil de paciente, era professor, pacientes mais crônicos e tal. Aí ele falou: você sabe fazer o exame psíquico todo? Eu falei: não. Ele falou: então senta aqui. Né? Ele foi meu primeiro professor de psicopatologia, né? Eu brinco com ele até hoje. Né? Falou: olha, você vai aqui fazer o seguinte: ele pegou um papel e escreveu. Você vai ver a apresentação do paciente, se ele está cuidado, se ele tem a higiene pessoal, como que é o contato dele com a gente, se é hostil, se é colaborante, se é invasivo, tal, tal. Aí você vai ver o que é a consciência, papapá, você vê isso. E ele fez um papel. E eu andava, obviamente, com o papel. Naquela época eu era jovem, usava a bolsa, aquela bolsa de couro que se usava da Bahia, né? Enfim, década de 80. E eu andava com papel e cada vez que eu ia examinar uma paciente, eu pegava o meu papelzinho para fazer tudo. Claro, depois de um tempo, né, eu aprendi. E uma das coisas que eu acho que faz muita diferença para mim foi como eu entrei no R1 e como eu saí no final do R1. Sem arrogância nenhuma, eu achava que eu tinha aprendido tudo. Claro que não, né? Mas foi tanta informação, foi tanto conhecimento novo, né? Que isso, né, parecia que, né, o R2 foi importante, mas o R1 foi muito importante, de como eu comecei e como eu terminei o R1, né, depois de um ano. Então, isso foi significativo. Né? E sempre que o professor Dartil dá aula no curso de psicopatologia, eu remonto essa história para os novos residentes. Olha, ele que me ensinou, ele que me ensinou os primeiros passos, né? E foi muito importante. Então, essa é uma peculiaridade. Aí nós tivemos o curso também de psicoterapia, antes de eu ir fazer o curso, né? Na residência, Introdução à Psicoterapia. E eu e o Geraldo lá, nós não entendíamos nada. E o professor Ladislau, que dava o curso, explicou. Aí nós saímos da primeira aula, o Geraldo, que hoje é um psicanalista, muito bem fundamentado, muito bem formado, falou: você entendeu? Na primeira aula, eu falei: olha, eu não entendi muita coisa. Eu acho que a gente não vai conseguir ser psicoterapeuta, né? Eu falei: não, é a primeira aula, tá? E tem uma coisa que a gente estuda, né, na introdução da psicanálise, o que é a primeira tópica, a segunda tópica. Ele falou: eu não entendi nada. Eu falei: eu não entendi, mas a gente vai aprender, né? Calma, calma. E aí, né, também com o Geraldo, eu sempre brinco, que é uma pessoa. Eu falo: você já aprendeu a primeira tópica? O que é vamos dizer assim, as primeiras concepções psicanalíticas, né? Depois de inconsciente, pré-consciente e consciência, né? Essas instâncias psíquicas, né? Que a primeira tópica, a segunda tópica é o ego, id, superego, mas claro, tem toda uma formulação em cima disso. Então, é assim, sempre foi um contato muito bom. Claro,
Teve momentos políticos do departamento mais difíceis, com conflitos, né? Concepções, né? E a própria questão, né, da dificuldade das pessoas, né, se organizarem em relação ao poder, né, a vaidade, todas essas coisas. Mas, no geral, é um departamento que a gente conseguiu, né? Tem propostas, concepções terapêuticas diferentes, tem serviços diferentes, né? Mesmo numa mesma especialidade, mesmo numa determinada categoria, né? Nós temos 2 serviços de, de tratamento de substância psicoativa, temos 2 de psiquiatria da infância e adolescência, e todo o modelo, toda a situação era que a gente criasse uma condição que, se pudesse, né, organizar esses serviços, né, respeitando a distinção, as diferenças, né, mas com respeito, né, não no intuito de que se fosse destruído o outro que pensasse diferente de mim. Né? E a gente tem conseguido, isso não é um romantismo, né, conseguido dessa maneira. Nem sempre isso é muito fácil, né? Então é muito importante. A outra coisa, retomando, né, a questão da formação da unidade psiquiátrica, né, que foi inaugurada em 1982, foi a criação, estava começando esse modelo de equipe multidisciplinar, né, que parece uma coisa fácil, mas não era tão fácil assim organizar profissionais que davam atendimento em saúde mental que tivesse uma estrutura e um compartilhar, né, esse conhecimento. Você sabe muito bem, né? Nós médicos temos a tendência a, né, e as estruturas serem polarizadas no conhecimento médico. E isso a gente tentou criar condições que o conhecimento fosse, tem as diferenças, as necessidades de diferenças, mas de universalizar o conhecimento e trazer esse conhecimento de uma maneira mais linear. Não assim, o meu conhecimento é mais do que da TO, mas são conhecimentos diferentes que se agregam. Isso que parece fácil falar, é difícil de se fazer. Né? Mas é um empenho que o departamento tinha quando criou esse modelo de atendimento, de, né, também criar esse modelo de equipe multidisciplinar. Voltando nisso, uma questão importante, né? Eu falei, mas se tinha uma enfermaria pequena, isso não dava conta da demanda. Uma das funções de ensino era avaliar, observar esse modelo de atendimento e que esse modelo pudesse ser replicado em outras instituições. E nós alcançamos isso de uma certa forma, naquela época, várias outras unidades foram criadas, algumas muito parecidas ou com um modelo semelhante ao nosso. Então, isso foi uma coisa importante também, a replicação do modelo da unidade psiquiátrica no Hospital Geral. Primeira coisa, assim, né? A psiquiatria, nesses 40 anos, ela mudou muito. Como toda a medicina, mas mudou muito. O que a gente fazia, os recursos que nós tínhamos, os recursos que nós temos hoje. Né? Algumas pessoas falam assim, não, a psiquiatria não evoluiu. Não, evoluiu muito, evoluiu a neurociência, evoluiu a psicofarmacologia. Né? Do meu ponto de vista, sem exagero de otimismo, teve uma evolução muito grande. Né? Só para exemplificar para você, né? Quando eu comecei no R1, em 1980, nós tínhamos 3 antidepressivos. Era anterior à fluoxetina. Nós tínhamos amitriptilina, clorimipramina, imipramina 4 e o imal, que é um grupo mais antigo. Tá. Antipsicóticos, nós tínhamos 2 grupos, né? Haloperidol e a fenotiazida. Então, era isso que a gente tinha, né, para poder atender farmacologicamente. Uma outra coisa, já na enfermaria, o professor Itiro preconizou uma intervenção psicossocial para os pacientes, né? Que começou o grupo operativo, que era uma ideia dos pacientes, junto com
o coordenador na época era o residente, né, a discutir questões relacionadas à internação e ao processo da internação e as dificuldades no ambiente da internação. Isso foi um avanço, né? Já se falava muito, mas de criar intervenções psicossociais. O que eu tenho hoje? Então, eu vou te falar uma questão, que também vai dizer um pouco disso. Eu falei para você que quando eu passei a primeira vez no Hospital da Vila Mariana, né, eu estava no meu curso de psiquiatria, no terceiro ano da faculdade, em 1976, na Santa Casa. E as aulas práticas eram lá. A primeira vez que eu entrei, e aquelas pacientes estavam descendo para escutar, eu fiquei assim, mobilizado, né? Engessado. Aí passaram tal, e quando eu saí da aula, né, eu virei para um colega e falei assim: olha, eu não sei muito bem o que eu vou fazer de especialidade na medicina, mas psiquiatria de jeito nenhum. E foi exatamente, né, no quinto ano eu comecei a ter interesse, quase por quinto ano, né, da faculdade, por interesse. E assim, eu não tive muitas dúvidas que eu queria fazer psiquiatria. Embora eu tivesse uma ideia do que era, mas eu não sabia bem os conhecimentos, né? Mas eu não tive dúvida. E falaria o seguinte: eu, pessoalmente, eu não me vejo médico de outra especialidade. Eu gosto da psiquiatria, né? Eu acho que, como tudo, a gente tem que fazer, né, gostando. E muitas vezes, claro, quando a gente tem um caso mais difícil, né, suicídio, tentativa de suicídio, muitas pessoas, às vezes, colegas, falam assim: eu não sei, Cássio, o que acontece? Né? Como é que você aguenta atender esses pacientes? E eu sempre falo assim: não é uma questão de aguentar. Faz parte da minha vida. Não quer dizer que eu não sofra, não quer dizer que eu não fique, às vezes, muito impactado com determinadas coisas, mas não é uma coisa que você aguenta, faz parte da minha vida. Então, o que eu queria falar a quem queira fazer psiquiatria? Que terá que ter essa avaliação, né, de que é algo muito que parte de um certo desejo de se tornar psiquiatra e abordar questões complexas da saúde mental. Tá? Então, o desejo tem que ser importante, aliás, como qualquer especialidade. Né? Talvez eu me aguentaria, eu podia me falar: putz, como é que eu vou aguentar trabalhar numa UTI? Porque não é o meu perfil. Então, acho que o mais importante, quer dizer, isso é subjetivo, é o desejo de se tornar psiquiatra. Né? Eu acho que hoje, né, é uma especialidade que se desenvolveu, que tem um número maior de pessoas, embora o número de psiquiatras ainda é pequeno para o nosso país, né? Mas que está se desenvolvendo. Né? O número de alunos que procuram a psiquiatria é muito maior do que era anteriormente, quase o dobro do que era anteriormente. Por exemplo, na minha turma, até mais. 4 pessoas vão fazer psiquiatria, de 100. Hoje a gente tem uma média de 10 alunos, de 12 alunos, né, que vão para a especialidade. Né? Enfim, então o conselho que eu dei é o seguinte: se você gostar, é uma carreira, eu gosto, bonita, né, e que vai depender, e muito importante na saúde pública. Você sabe que o impacto da doença mental na saúde pública é muito grande. A depressão é o que mais impacta em tempos de dias perdidos pela doença. Né? É a segunda causa de menor, só perde para a doença cardiovascular. Isso já deve estar mudando. Né? Enfim, então é muito importante, nós precisamos de psiquiatras bem formados, psiquiatras que não se sustentem por concepções preconceituosas. Aliás, nenhum médico deve ser, mas que não, que tenha os seus valores, como todos nós temos valores pessoais, religiosos, mas que isso não interfira em
olhar o paciente. E olhar o paciente, ou examinar um paciente, ou compreender um paciente, é algo complexo, que parece meio também pueril o que eu vou dizer, mas é assim, você viver, né? E quando você estiver perante um paciente, você tentar compreender o que ele está vivendo, né? Que um autor chamava da compreensão empática. Você tem que, né, entrar no paciente, compreender para poder ver o sofrimento que ele tem. Então, essa questão eu acho fundamental. E uma outra área hoje, que acho que tem, né, muito importante, que eu acho que vai desenvolver muito, é a área de pesquisa, principalmente tipo a farmacologia, neurociência, neuroimagem, é uma área nova, né? Enfim, e outras áreas da psiquiatria que a gente não falava em transtorno alimentar, né? Era uma coisa que eu sabia que tinha anorexia bulimia, mas não tinha serviços, né? Não tinha serviço, não tinha nem serviços específicos de transtorno de ansiedade. Aí começou, né? De doenças afetivas, esquizofrenia, né? Mas a gente não tinha esse conhecimento e essa diversificação, né, de conhecimento para todas as áreas que a psiquiatria deve atender.